Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Bênção demais estarmos aqui reunidos, juntos. Estamos celebrando a vida do Senhor, ainda mais no primeiro dia do mês de agosto, com uma palavra tão poderosa que está sobre as nossas vidas desses dias, uma palavra que relata o que a vida de Cristo produz em nós, e é um mês pontual, porque mês de agosto, irmãos, é o mês das fábulas. Mês de agosto é o mês das fábulas, é o mês do folclore, de todas as fábulas, de todas as histórias irreais, né? E só um ambiente de Cristo pode nos posicionar na sua verdade. Então, o mês de agosto é um mês, tem gente que fala que é o mês do cachorro louco, né? No mundo espiritual, no campo espiritual, o mês de agosto ele tem uma representatividade, tá? Pelo menos para a nossa nação, uma representatividade de muita movimentação espiritual no quesito da mentira, né? Então, os principados, eles trabalham nesse mês mais forte, como todos os outros meses, né? Com a finalidade de trazer um engano disfarçado de um entendimento. Então, preste atenção claramente nesse mês, né? E é muito poderoso nós estamos com essa palavra liberada para esse mês. Amém? Nesse final de semana nós estivemos ministrando lá em Ilhéus, irmãos, e foi bênção lá com a igreja de Ilhéus. Que precioso foi o que o Senhor fez naquele lugar, e que glória foi ser recebido e cuidado com tanta generosidade por aquela igreja e por aqueles pastores, né? E Deus, quando nós saímos daqui, quando eu estava no aeroporto ali esperando o voo em Congonhas, e o Senhor já estava falando algo no meu espírito, falando que era para entrar se preparando para uma batalha, né? E que Ele estava nos levando como um nível de autoridade naquele lugar. O Senhor falou claro isso no nosso espírito, mas eu não tinha ainda discernimento do nível de batalha que a gente ia enfrentar quando a gente pisasse lá. E aí, quando a gente estava entrando para embarcar, a aeromoça falou assim: senhor, a sua passagem foi... você teve uma mudança de assento. Agora o senhor vai para a cabine premium, vai sentar na cabine premium, e é uma cortesia da operadora. E a gente não pode, a gente tem que entender tudo no espírito, né? Aí eu comecei a entender algo o senhor está fazendo, como é, né? Que troca a gente, coloca na cabine premium. Cabine premium é a cabine das autoridades. Aí eu entendi o que o senhor estava falando, que a gente ia entrar com uma autoridade naquela terra para liberar coisas que estavam travadas no espírito e nas regiões celestiais que precisavam ser quebradas, né? E aí sentamos no assento de número 1 da cabine premium, né? A cabine premium é aquela que eles fecham a cortininha lá, fica só meia dúzia de pessoas ali sendo atendidas de uma forma diferente que as demais da classe econômica lá, né? E eu comecei a discernir, né? Senhor, né? E aí o Senhor começou a falar comigo que aqui
as autoridades voam aqui. As autoridades que pegam voos, elas voam sempre nesse lugar, né? Lá é um lugar que o seu cuidado é pelo nome, né? Que cada passageiro que senta nesse lugar, o comissário sabe o nome e precisa saber e trata pelo nome. E eu comecei a discernir isso no Senhor. Eu falei: Senhor, do nada, na hora do embarque, isso muda, né? A hora que eu estava passando, irmãos, para entrar dentro do avião, a aeromoça falou assim: Senhor Kleber, o senhor teve um upgrade de assento. Você vai sentar na cabine prêmio. Ninguém fez isso. O Senhor que fez, não foi a gente que escolheu tal. E aí eu comecei a entender o que o Senhor estava querendo fazer. Então, quando nós chegamos naquela cidade, eu senti já que os principados não estavam satisfeitos com a nossa pisada ali dentro daquela cidade, né? Porque nós fomos num nível de autoridade. Então nós começamos a discernir todo o ambiente. Domingo nós ministramos e o Senhor começou a fazer coisas, e a palavra que veio foi uma palavra de sabedoria. No final do culto, o pastor e a pastora da igreja me chamou e falou assim: você falou tudo que está acontecendo aqui dentro sem nunca ter vindo aqui, né? Tudo que você ministrou. Então, assim, o Senhor estava desconstruindo no espírito algo para estabelecer algo poderoso. E eu saí daquele culto de domingo cansado. Parecia que eu tinha feito 5 semanas de crossfit seguido sem parar, porque isso me cansa até de sonhar fazer isso aí. Viu, Samara? A Samara posta as fotos do crossfit lá, com o John junto. Vamos, pastor? Ih, já cansei, só de olhar vocês juntos, né? Mas eu saí extremamente cansado, irmãos. Parecia que eu tinha feito uma maratona, e eu entendi no espírito que nós estávamos guerreando. Mas o Senhor construiu. Chegou na segunda-feira, quando nós fomos ministrar, durante o período, o Senhor, de manhã, o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra o Senhor está falando muito comigo. E o Senhor falou claro comigo que quando nós permitimos que o homem interior seja desenvolvido, a nossa vida é organizada. E a organização da nossa vida faz a nossa alma ser grata. E aí as nossas atitudes são generosas. Então não tem como nós sermos generosos se o homem interior não for desenvolvido. E aí o Senhor nos levou para lugares nessa ministração no domingo. Era para ser uma ministração mais ensinando administração financeira, e nós ensinamos a administração do céu, né? E liberamos, e aí o Senhor aí rompeu ali, porque já estava estabelecido de um dia anterior, rompeu, e as pessoas romperam no espírito naquele lugar. Aí eu senti claramente o céu se abrindo. Nós liberamos muitos decretos proféticos sobre a cidade e sobre aquele povo. E aí acabou a ministração, estava todo molhado, mas não te sentia cansaço nenhum. Então o Senhor falou assim: já rompeu o que precisava romper nesse lugar, né? Já rompeu o que precisava romper nos céus dessa cidade. E a gente precisa entender isso, irmãos, que nós carregamos algo do Senhor, todos, antes do ventre. Nós carregamos antes do ventre. O ventre só foi um período que Deus selecionou para que tudo que Deus colocou dentro de nós fosse amadurecido. Quando Deus nos escolhe no ventre da nossa mãe, até os processos que a nossa mãe passa serve para formar a nossa personalidade. Aquilo que Deus colocou em nós é único. Ele já colocou antes da fundação do mundo. Ele já gerou em nós, nele, antes da fundação do mundo. Mas como homem natural, nós temos personalidades. E essas personalidades são formadas desde o ventre da nossa mãe. Então nada é por acaso. Tudo que nós passamos, todos os problemas, isso aí foi o Senhor que falou para mim. Acho que dá até para escrever sobre isso. Tudo que nós passamos, e o Senhor começou a falar isso comigo, tudo que você passou, tudo que você
enfrenta, tudo que você enfrentou, não é porque Deus não ama você, não tem nada a ver. Tudo isso é para formar o homem natural, para ele corresponder de acordo com o homem espiritual, aquilo que ele já foi chamado. Então assim, não existe por acaso, eu nasci de um estupro. Não tem nada a ver. É que as trevas quer que a gente vá para esse lugar, para que você não exerça e não libere aquilo que você já carregou no espírito lá desde antes da fundação do mundo. Então o maior trabalho das trevas é bloquear o homem para que ele não acesse o que Deus depositou nele. Nós carregamos algo de Deus poderoso no espírito. Nós carregamos uma porção no espírito, todos nós. E aí o diabo, ele trabalha, as trevas trabalham para que você fique limitado no homem natural e não acesse esse lugar e libere sobre a terra aquilo que Deus já colocou desde antes da fundação do mundo. Então tudo que nós passamos nos processos não foram para nos matar. Embora o diabo vai fazer essa guerra da nossa mente natural, achar que esses processos são para nos matar. E na verdade esses processos são para formar a nossa personalidade. O Daniel hoje, ele é um amante de peixe, irmão. Se tiver um prato de filé mignon e um prato de sardinha, ele come um prato de sardinha e despreza o filé mignon. Mas na gravidez do Daniel, a Cristiane comia peixe de manhã, de tarde e de noite, tomava suco de peixe, tomava batida de peixe, tomava remédio de peixe, tudo era peixe. O que estava acontecendo ali? Estava formando uma personalidade. Então, desde o ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos, sim. Mas ali o Senhor começa a permitir já a nossa formação de personalidade. E o que nós precisamos desenvolver? O homem interior, para que ele governe a nossa personalidade. E aí, através da nossa personalidade, nós consigamos liberar tudo que o Senhor colocou em nós, fazendo diferença na terra, irmãos. E assim, Deus colocou uma medida para cada um que ninguém tem. Então, quando eu chegava numa mesa onde tinha muitos pastores, principalmente esses pastores que conhecem muito, falam difícil, sabe? Que o cara estuda a Bíblia aí, e o cara é cheio de letras e tal, eu me encolhia. Porque o cara era um conhecedor e o cara tem conhecimentos profundos que eu não tenho. Eu me encolhia, eu falava assim, cara, nem seminário eu fiz para ser pastor, porque a minha formação é de engenheiro, né? Esses caras fizeram seminário, fizeram tudo. Aí um dia o Senhor falou para mim claramente, e isso lá na pousada, eu tomando café da manhã, e o Senhor falando comigo, e ministrando, falando para mim assim. Aí o Senhor falou claro para mim no meu espírito lá, cara, você não tem um seminário, mas o que eu coloquei em você, eu não coloquei em mais ninguém dessa terra, porque eu faço filhos, e eu coloco com cada filho aquilo que a igreja precisa. Então você não tem o direito de não liberar aquilo que você tem. Então cada um de nós não temos o direito de liberar aquilo que nós temos, irmão, porque o que você tem é único no Senhor. O que você tem, só você tem. E a igreja precisa que você libere isso, porque só você tem, e foi o Pai que colocou em você. E é isso que é a graça de Cristo, é a porção de Cristo, é a graça. E aí quando nós entendemos isso, nós recebemos uns dos outros. Por isso que eu não posso chegar num ambiente e menosprezar o que o irmão tem. Por quê? Porque o que ele tem eu não tenho e ninguém mais tem, eu preciso receber dele. E o Senhor falou claramente. E o Senhor já vem trabalhando isso comigo há alguns dias, alguns meses, mas Ele falou muito forte lá em Ilhéus sobre isso, né? Então, irmãos, se a porção que Deus colocou em mim, ninguém tem, eu não posso menosprezar essa porção. Então eu tenho que chegar no ambiente sabendo que eu trago essa porção e vou liberar essa porção. E todos daquele ambiente precisam de mim. Não fala-se de intelecto, fala de uma porção no espírito que o Senhor colocou, que é a graça do seu Filho que está em nós. Todos nós temos essa medida, e cada um tem uma medida que precisa ser liberada. E quando nós entendemos isso, nós não nos paralisamos, porque as trevas,
Ela quer fazer você paralisar nos seus problemas, para que a porção de Cristo não seja liberada em lugar nenhum. Então ela paralisa o avanço, porque o filho não amadureceu. E à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo isso. Então, Alexandre, a sua porção não é o que você leu, cara. A sua porção é a graça que já está dentro de você. A porção não é aquilo que a gente estudou. Isso tudo contribui para ajudar, mas a porção é a graça do Senhor. E aí, muitas das vezes eu ia para alguns lugares e pegava o microfone para ministrar, e eu ministrava com medo do que as pessoas iam avaliar, do que as pessoas iam pensar. Eu vou ministrar aqui e tal, né? Eu falei assim: você é uma autoridade no reino do Espírito. Todas as pessoas, todos os meus filhos são uma autoridade, porque tem uma porção específica. Todos são autoridade, irmão. Aquilo que o Senhor depositou em você te fez uma autoridade, que as trevas não quer que você conheça quem você é. Então qual é o papel das trevas? Não fazer você amadurecer. Porque se você não amadurece, você não descobre quem você é no Espírito. E aí ele tem menos trabalho com você, as trevas têm menos trabalho com você. E então é por isso que tem umas pessoas, irmãos, que elas são muito atacadas espiritualmente. Existem algumas pessoas que as trevas vêm com muita violência. Por quê? Essa pessoa não sabe quem ela é em Deus ainda. Ela não sabe. O homem exterior dela não conhece quem ela é no homem interior. E aí ela sofre muito ataque, porque as trevas não querem deixar ela amadurecer. E só um ambiente de corpo, de vida, pode nos ativar a esse lugar e revelar. Só uma casa paterna onde tem um pai e um ambiente da paternidade dele flui que nos ativa. Porque o papel das trevas é segurar o homem naquele lugar de comparação, de vitimismo, de rejeição. Aí ele começa a olhar para os problemas da vida, os traumas que ele sofreu, e ele começa a achar que, mas tudo isso foi artimanhas no meio do caminho. Algumas foram lançadas pelas trevas, mas outras foram permitidas para que você amadurecesse. Então, se o homem interior não governa, você não amadurece. Então, qual é o propósito? Amadurecermos para sabermos quem nós somos no homem interior, e no homem interior nós vamos expressar no nosso homem exterior a vida que nós carregamos do Senhor Jesus. Então nada que nós passamos, irmãos, é por acaso. Tudo que nós passamos foi para formar em nós a nossa personalidade, e essa personalidade, através do homem interior, trabalharão para expressar a vida do Senhor Jesus. Então qual é o passo do homem? Como corpo de Cristo e como igreja, nós devemos permitir que o homem interior nos fortaleça. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 3 e versículo 16. Eu vou ler numa versão diferente da minha aqui. Vou ler na João Ferreira de Almeida, que ela vai explicar mais claro, né, sobre o homem interior. Efésios 3,16 diz assim, ó. Eu vou ler a partir do versículo 14, tá bom? Pode ser? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Está falando de um ambiente de paternidade, o ambiente da paternidade de Deus. Está falando da família de Deus. Da João Ferreira, na versão King James, vai falar ainda assim, olha, no versículo 15 vai dizer assim: diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade nos céus e na terra. O que é um ambiente de paternidade? Um ambiente de família, a família de Deus.
Então a luta das trevas vai ser sempre para que a gente não compreenda esse ambiente de família de Deus e vai querer destruir esse ambiente de família. E deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção, jovens, preste atenção todo mundo. A gente só pode ir para um lugar. Eu vou fazer uma pergunta, vou fazer a pergunta lá para quem está lá atrás. Ô Duda, vou fazer uma pergunta para a Duda, saiu aqui agora. Você conhece a praia do Jabaquara lá em Ilhabela? Você sabe como ela é? Então, sabe como que a Duda pode saber como é essa praia lá em Ilhabela? Ela tem duas formas de saber. Ela pode pesquisar pelas literaturas, dar um Google, e ela vai saber o visual, ela vai saber como que é as coisas lá. Mas só tem uma pessoa que pode levar até lá, levar ela até lá. Além de ensinar a levar até lá, quem já foi lá. Está entendendo? Nenhum biólogo vai ter condições de falar isso para ela. Mas quem já foi lá, já esteve lá, já caminhou nas trilhas de lá, sentiu o clima de lá, ficou horas lá, ficou dias lá, sabe? E ele vai ter condições de fazer o quê? Vamos comigo que eu vou te ensinar o caminho de chegar até lá e você experimentar tudo isso que eu estou te liberando. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? Jovens, preste atenção, que a igreja ela está muito literária. Tem muita gente que fala de coisas que leu, mas não da onde já chegou. Pessoas que falam de coisas que leu, que estudou, mas não que ele chegou naquele lugar. Então está cheio de gente, porque é fácil, você dá um Google aí, você vai saber lá o território da praia, você vai saber as coisas. Mas você não vai, só quem esteve lá, e só quem levou as picadas dos borrachudos de lá, que vai poder falar para você, e antes de você ir lá, ele vai falar para você, ó, pera aí, ó, aquele repelente que vende lá na entrada não compra não, que aquilo lá não serve não, tem um outro aqui, eu sei qual que tá aqui, eu te leva esse, leva a roupa assim, vai assim, vamos lá, eu vou te levar, aí você vai desfrutar do melhor de lá. As pessoas que falam de literatura, elas vêm de um Cristo religioso, aí as pessoas não conseguem desfrutar do melhor da igreja, porque elas não sabem caminhar nesse lugar, elas vão na igreja e tem más experiência, porque não foi apresentada uma realidade para elas, foi apresentada uma mentira, uma figura, um conhecimento literário. Assim é a nossa vida em Cristo. Assim é a nossa vida em Cristo. Ninguém pode te apresentar Cristo e fazer você conhecer Cristo se ele já não chegou lá. Ninguém pode falar para você que Deus é Pai se ele já não chegou nesse lugar de filho. Ninguém pode te ensinar a caminhar como filho de Deus se essa pessoa não é um filho de fato. Pode ter conhecimento, pode ter teoria, pode ter o que tiver, mas se ele não é filho de fato, se ele não se ele não sente no ambiente da família de Deus, se ele não desfrutou da família de Deus, irmãos, ele pode pegar a Bíblia e falar assim, nós somos da família de Deus, ele pode falar o que é uma família, ele pode dar um bocado de literatura, mas só quem vive como filho, desfruta como filho, tem a capacidade de falar como família e te levar a esse lugar. Então, querido, você pode estar em diversos lugares que pregam palavras parecidas com aqui, que pregam a mesma palavra, que pregam tudo, mas se quem estiver pregando só prega literatura, ele não vai ter condição de te levar a esse lugar, porque uma família de Deus fala de pais que levam filhos, viu? Preste atenção aqui, sabe por quê que muitas das vezes, jovens agora, preste atenção, vocês se sentem confrontados com os seus pais, quando os seus pais não deixam vocês fazer algo? Porque os seus pais já estiveram nesse lugar que você está, e eles já viram isso, já viveram isso, e sabem que o que vocês estão fazendo não é o lugar para vocês estar. Os seus pais já colheram erros, frutos desses erros,
E eles em Deus hoje estão pegando vocês e posicionando vocês num outro lugar. Não é porque o Pai não ama vocês, é porque eles já passaram lá e eles sabem que esse lugar não é bom. Só pode falar de um lugar quem já esteve nesse lugar. Então nunca troque, já presta atenção, jovens, nunca troquem a palavra do seu pai e da sua mãe por qualquer carinha bonita ou qualquer menininha bonita que fala aos seus ouvidos. A palavra do seu pai, a palavra da sua mãe tem poder de fazer você alcançar todos os planos de Deus, tudo que Deus já desenhou para você antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1:4, tudo que Deus já planejou para você, tudo que é poderoso em você, vai se cumprir através da palavra do seu pai e da sua mãe. E as trevas vai querer fazer de tudo para tirar a palavra do teu pai, a palavra da tua mãe, dos teus ouvidos e do teu entendimento e do teu espírito. Sabe para quê? Para ele apresentar uma realidade falsa. Ele vai te apresentar pessoas intelectuais, ele vai apresentar pessoas para você que fala bonito, ele vai apresentar para você pessoas que falam da Bíblia, mas que nunca viveram aquilo que falam e que nem sabem o que estão falando, então eles não têm condições de te levar. Agora, os teus pais já viveram onde você está vivendo, e eles estão vivendo um outro lugar na frente que querem que vocês vivam também. Então nunca despreze a palavra do Pai. Tudo que você fizer ao contrário da palavra do teu pai, você está contribuindo para diminuir a amplitude daquilo que Deus colocou em você. E não é porque Deus está tirando, é porque você está saindo fora do propósito. Deus colocou em cada um de nós uma porção poderosa no Espírito, e as trevas querem fazer de tudo para que você não manifeste essa porção poderosa no Espírito, te desconectando desse ambiente de vida e de verdade. Então o Senhor nos coloca nesse lugar, nos ensina, nos permite passar por dificuldades, para que a nossa personalidade seja forjada de acordo com a porção que Cristo já colocou em nós, que Deus já colocou em nós, que é Cristo. Então esse mês nós falamos de um ambiente de pureza, e essa porção ela é pura, ela não é contaminada. E o que as trevas querem fazer? Colocar impureza nessa porção, naquilo que você recebeu. E ela não consegue tocar no Espírito, as trevas não tocam no Espírito, o Espírito sempre permanece intacto. Então ela toca na onde? No homem exterior, no intelecto do homem exterior, com dúvidas, com rebeldia, com desobediência, com bloqueios, e aí a alma fica desgovernada e o homem interior não é desenvolvido. O desenvolvimento do homem interior, que fala aqui no capítulo seguinte, que diz assim, ó, versículo seguinte: oro, versículo 16, oro, né? Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com quê? Você pode ler comigo o restante? Mediante o seu Espírito no homem interior. Na versão King James vai falar aqui no Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele se funde ao nosso espírito, desenvolvendo o homem interior é o espírito nosso. Então quando Jesus morre, ele não morre apenas, querido, para cumprir um ritual de salvar o mundo inteiro. Isso foi uma parte. Ele salvou o mundo inteiro, mas ele morre para dar a sua vida a nós, para dar o seu espírito a nós. Então o homem interior é fortalecido pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo, que foi liberado para cada homem. Então nós precisamos entender duas coisas. Deus trabalhou com 2 testamentos para o homem. O que é um testamento? A gente sabe o que é um testamento. Testamento é aquilo que nos deixa uma herança. Não é isso? O testamento ele nos dá uma outorga, ele nos dá um direito de algo. E a Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente recebeu uma herança, porque o testador era Adão. E a herança que nós recebemos no Antigo Testamento foi o quê? Pecado, morte, destruição.
No Novo Testamento, a gente começa também com um homem, o novo Adão. Quem está entendendo aí? Preste atenção, jovens. O novo Adão. Então, quando a pessoa flui pelo conhecimento, ela está fluindo no Adão antigo. Ela está lá no testamento da morte, da miséria, da desobediência, que foi tudo que Adão deixou para nós. Adão só deixou isso para nós: desobediência, miséria, morte, desgraça, pobreza, miséria. Foi tudo que Adão deixou para nós como herança. Mas a palavra fala para nós que em Cristo nós somos o quê? Nova criação. Jesus inaugura o Novo Testamento a partir do novo Adão. A palavra fala que o antigo Adão era o quê? Alma vivente. No novo Adão, ele é o quê? Espírito de vida, espírito vivificante. Jesus inaugura o Novo Testamento a partir desse lugar. E ele morre para nos deixar uma herança. E sabe qual que é a herança que ele nos deixa? Vida e vida com abundância. Se Adão deixou morte, se Adão deixou miséria, se Adão deixou rebeldias e todas as outras coisas, Cristo nos dá vida e vida com abundância, para que nós possamos acessar tudo que Deus já depositou para nós antes da fundação do mundo e liberar sobre a terra. As trevas querem paralisar você, irmãos. Jovens, cadê os jovens? Levanta a mão aí, até os que estão trabalhando. Vocês não sabem o potencial que vocês são em Cristo. E as trevas querem deixar vocês nessa mesma medida sem saber quem vocês são. O trabalhar das trevas é para segurar vocês num lugar onde vocês não conheçam quem vocês são no Senhor. Eu já aconselhei muitos jovens aqui. Tem meninos que já passaram na minha mão para cuidar, que são homens poderosos no espírito, mas o orgulho e a soberba os fez paralisar num lugar que eles não conseguem liberar nada do que eles são em Deus. Eles só conseguem liberar aquilo que eles são em Adão. Mas aqueles que caminharam debaixo de cuidado e entenderam, obedeceram seus pais, se tornaram homens poderosos no espírito. Olha aqui, irmãos, olha aqui para quem que eu estou apontando. Se tornaram homens poderosos no espírito. Junto com a turma do Miqueias aqui, eu discipulei mais de 50. Foi ou não foi, Miqueias? Mais de 50. Mas alguns continuaram naquele mesmo lugar. Irmãos, eles até pegavam o microfone para falar coisas bonitas, mas entraram num lugar de soberba, entraram num lugar de egoísmo, ficaram com a herança que Adão deixou. Deixa eu falar para você, só tem uma forma de nós rompermos com a herança de Adão. Adão deixou miséria para a terra, deixou desgraça, deixou morte. Só existe um lugar para a gente romper com a herança de Adão: é entrarmos no ambiente da nova aliança, do novo pacto. O que nós fazemos? Nós precisamos experimentar a cruz que Cristo experimentou para matar a vida adâmica e receber a sua vida no Espírito. Aí nós herdamos tudo que Ele nos deu. Que a palavra fala assim: olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. Esse é o ambiente do desenvolvimento do homem interior. Então você vai chegar, jovem, em qualquer lugar, como uma autoridade no Espírito. Você nunca vai viver pelo que você vive hoje. Você vai sempre ter uma referência clara da eternidade, de quem você é no Espírito, e não vai deixar que nenhuma impureza corrompa, porque o teu espírito é puro, o Espírito é puro. Então o processo que o Senhor faz conosco é de retirar pureza, é através da cruz. A cruz é o filtro que retira as impurezas. Aliás, a cruz é o filtro que retira as impurezas do nosso homem exterior, da nossa mente, do nosso coração, do nosso intelecto, porque na cruz é um lugar de sujeição. Nós amamos ao Senhor, nós aceitamos a Ele, e à medida que nós aceitamos o Senhor, nós avançamos até Cristo, porque a cruz nos leva a esse lugar.
E da cruz ela nos leva para a sala do trono. Sala do trono é o lugar que o Pai está sentado e nós também estamos assentados. Sala do trono é o lugar da realeza. Sala do trono é o lugar onde os projetos de Deus são revelados a nós, onde os planos de Deus são revelados a nós, onde a eternidade é revelada a nós. E você não se paralisa mais por esse momento, você não quer nem perder, porque você fala assim: eu estou focado na visão do reino, eu estou focado na visão do Cristo. As coisas que me seguem agora como pratos ficam para trás. E Jesus passou por essa mesma situação de vocês. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado para deixar a realidade da eternidade, para viver o visível. E eu estou falando com os jovens, mas isso também é para nós, irmãos. Satanás vai sempre querer derrubar você da realidade da eternidade, para que você viva o visível. Mas no Espírito, você vive na realidade da eternidade, aquilo que o Senhor já depositou em você desde antes da fundação do mundo. Toda a graça que o Senhor colocou em você, toda a vida que o Senhor colocou em você, toda a pureza que já foi liberada desde antes da fundação do mundo. E é sobre este lugar que o Senhor nos fala, é sobre esse lugar que o Senhor nos leva, e é sobre este lugar que você está caminhando. O Senhor nos preparou, o Senhor nos forjou para dar destinos. E esse final de semana eu estava com o Senhor ali, ouvindo o Senhor falar: quantos jovens, eu tive o privilégio, eu digo que é privilégio, irmãos, de discipular, de treinar, de gastar tempo com eles. E todos eles, todos aqueles que quiseram andar na medida do reino dos céus, se tornaram homens poderosos no Espírito. Homens que pegam o microfone, ou que ministram para as pessoas, ou que estão no trabalho, aonde eles estiverem. Não é questão só de microfone, aonde eles estiverem, o reino dos céus é estabelecido. Não por um conhecimento, mas sim pela vida que eles portam. Sim, pela vida que portam. Homens que portam a vida. Irmão, não deixe as trevas te limitar a uma realidade terrena. O Senhor está te levando a esse lugar. Se permita, e você tem que permitir, porque o homem interior só é desenvolvido quando nós permitimos. Como que nós permitimos o homem interior? Quando nós ouvimos e obedecemos. E obedecer é renúncia. Obedecer é cruz. Obedecer é cruz. Mas sabe de uma coisa? Você só consegue sentar e entrar na sala do trono se você passar pela cruz, irmãos. Ser um cristão não te habilita a sentar na sala do trono. A sala do trono só estão habilitados a entrar na sala do trono e sentar junto com o Senhor e governar com o Senhor aqueles que experimentaram a medida da cruz, aqueles que podem experimentar também a ressurreição em Cristo. Não troque, jovens, o que o Pai de vocês está ensinando pelo que o mundo está mostrando para vocês hoje. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora. Versículo 17 diz assim: que Cristo habite no vosso coração, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Qual que é a palavra? Todos. O desejo do Senhor é que todos os santos possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade do amor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é plenitude de Deus? Alguém se arrisca? Esse copo está pela metade. Essa taça. Essa taça está cheia. Essa taça está plena. Isso que é manifestar a vida de Cristo, querido. Conhecer a plenitude do Senhor. Vocês são... Eu estou falando para os jovens, porque o Senhor está com um ambiente profético liberando para os jovens. Nós somos homens e mulheres jovens que deverão liberar isso na sociedade, que eles sabem o que é ser pleno. É aonde você chegar, você ser uma autoridade. Quem é pleno leva os outros a esse lugar. Ninguém pode liberar Cristo se ele não estiver pleno de Cristo. Não há possibilidade de você liberar Cristo para alguém se você não estiver pleno de Cristo. Você pode falar da propriedade. Eu não posso, esse copo não tem condições de fornecer água para outro copo se ele não estiver pleno. Se ele tiver com 1/3 de água, dá para falar da propriedade da água, H2O, dá para falar, mas não dá para ser pleno. Então tem muita gente que não tem completude em Cristo, não tem nem percentual para manter a fé dele mesmo e está querendo discipular outras pessoas. E aí o que vem? Vem a orfandade. Vem a orfandade. Aí a orfandade ela não aceita cuidado. Só pode falar. Por isso que eu amo caminhar com o apóstolo Cristiano Miranda, meu pai espiritual, porque ele deixa bem claro isso. Só pode falar que é um pai aquele que aprendeu a ser filho. Só pode falar sobre paternidade de fato aquele que aprendeu a ser filho de Deus. Como é que eu falo que Deus é meu pai, que eu me sinto amado por filho, irmãos? Só por falar do conhecimento, o que nós estamos falando aqui, que paternidade não é um conhecimento. Eu posso falar que Deus é pai, mas eu preciso ter uma revelação que eu sou filho de Deus. E quando a revelação invade a minha vida, quando a revelação que Ele é meu pai invade a minha vida, mudou toda a história da minha vida, muda toda a história. Eu já não me comporto mais como um servo, porque eu sento na mesa e falo assim: eu sei que eu sou filho, e por ser filho, eu libero a pureza dele. Eu conheço os planos de Deus, e eu sei que os planos dele são de paz. Os planos de Deus são de prosperidade. Os planos de Deus são melhores. E por conhecer os planos dele, eu caminho no plano dele, eu caminho na visão dele, eu caminho na vontade dele. E aí eu começo a liberar os planos dele. E eu sou o quê? Um agente de Deus. Porque como filho que senta à mesa com o pai das regiões celestiais, eu conheço todos os planos de Deus. E por conhecer todos os planos de Deus, eu me faço servo para servir os outros, liberando a vida, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então nós como filhos, nos fazemos de servos, como Jesus se fez de servo, para liberar a vida do Pai. Mas não porque nós somos escravos, é porque nós compreendemos o amor, a largura, compreendemos o seu reino, compreendemos os planos de Deus, nós enxergamos como Deus enxerga, sabe? É lindo isso.
porque a plenitude dele nos preencheu. E o versículo 20 diz que aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Sabe o que é isso, querido? Não é o que eu peço para Deus, mas é o que eu faço pela porção que Ele colocou em mim. Então, quando nós reunimos aqui, Ele não está dizendo que nós reunimos para pedir algo para Deus, mas é que nós já temos a revelação do que Ele quer que seja feito. Pelo poder dessa porção que tem em cada um de nós, nós realizamos. Você está entendendo isso no Espírito? Então eu não sou limitado. As trevas querem nos segurar no lugar de limitação, enquanto o Pai está falando: filho, você é poderoso no Espírito. Filho, você é ferramenta. Filho, você é realeza. Você vive na nobreza. As trevas não querem que você descubra que você é nobre, irmãos. As trevas não querem que você descubra quem você é no reino do Espírito. Mas graças a Deus que nós somos um povo profético, um povo apostólico, uma casa paterna de destino, que vai sempre apontar para você: você é filho e você vive num lugar de nobreza com Deus. Não é o que você não tem, mas é o que você já é no Senhor. E eu te convido a ficar de pé nessa noite, querido, com muita autoridade. Eu digo para você: hoje é noite de você romper